Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de física, ainda falando de termologia, tá bom? Vamos fazer aqui uma rápida revisão sobre transmissão de calor e também vamos falar de calorimetria, tá certo? Então vamos entender o porquê que alguns materiais, tá bom, têm maior facilidade de absorver calor e outros não, né? Um dos exemplos é quando você coloca um café quente em uma xícara de alumínio, por exemplo. Logo, né, não vai demorar muito para você sentir o calor, né, em suas mãos, porque o alumínio é um bom condutor de calor, tá certo? Outra coisa também, se você comparar um telhado de zinco e outro de telha, né, e aí você vai ter a sensação que o telhado de zinco ele absorve mais calor, né, enquanto de telha, né, de argila, ele vai ser como se fosse um isolante térmico, tá bom? Então alguns materiais têm essa facilidade de absorver calor. E isso eu estou falando de calor específico, tá bom? E tudo isso depende também da massa, do volume, né, da densidade e dentre outras coisas, tá bom? Então a aula de hoje vai ser muito bacana. Vem comigo aqui. Gente, termologia, né? É definido como um estudo de fenômenos térmicos, tá bom? Para tal, se faz necessário descrever seus principais conceitos. Isso aqui a gente já viu, tá bom? E o que é calor, gente? A definição de calor é a energia transferida de um sistema para o outro em razão da diferença de temperatura entre os envolvidos, né? Como a gente já falou, sempre acontece da maior temperatura para a menor, tá bom? Então essa diferença aí, essa variação de temperatura que a gente vai chamar de calor. E o que é temperatura, pessoal? Temperatura média, né, da energia cinética mais o movimento desordenado das partículas é igual ao grau de agitação das partículas de um sistema. Então a gente viu aí um pouquinho diferente, mas nada mais é do que o quanto que essas partículas se movimentam. Então a gente chama de temperatura. Beleza, gente? E vamos ver também o que é equilíbrio térmico. Gente, vamos definir isso aqui, ó. É a situação na qual os sistemas ou os corpos envolvidos estão na mesma temperatura, né? O que leva à inexistência de calor, ok? Então, se estão na mesma temperatura, não vai haver calor. Por quê, pessoal? Porque não há uma variação de temperatura, tá bom? Então, essa definição aí de trocas de calor, né? E a gente vai continuar aqui com revisão. Ok? Então, o que a termologia estuda, pessoal? A termologia estuda o quê? É a interpretação da medição da temperatura sobre a existência de outros fenômenos térmicos. Existem 3 escalas termométricas, né? Como vocês já sabem, existe a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Sendo que esta última, pessoal, a escala Kelvin, é a escala oficial do sistema internacional. Tá bom? Então, cada país, continente, enfim, usa escalas diferentes. E é preciso a gente saber transformar, né? Isso é muito importante. Então, para relacionar essas escalas aí distintas e achar um valor equivalente entre elas, é fundamental estabelecer um padrão para comparação entre elas. Em geral, são adotados os pontos de fusão, né, gente? Do gelo e o ponto de ebulição da água para as escalas mencionadas. Então, a partir daí, a gente compara, né? A partir daí, a gente tem um padrão estabelecido que nós vamos ver agora, tá certo? Então, pessoal, aí está as escalas, tá bom? Para a gente fazer a comparação, ok? Então, é muito importante a gente relacionar aquela ideia lá, gente, ó, cabeça, pé, né? Meio. Então, aqui, de onde foi que saiu o C, ó? Saiu, ó, meio menos pé. Então, C menos 0 vai dar C, né? Sobre. E o 5 saiu de onde, gente? Cabeça menos pé, que dá 100, mas aqui foi simplificado por 20, por isso que deu 5 aqui. Quando você trabalha com a escala Kelvin, cuidado que foi trocado, hein? Nas aulas passadas, Fahrenheit ficava no meio. Mas não importa, gente. Isso aqui não vai alterar nada, né? Kelvin é 373. E isso ponto de quê, gente? Ponto de ebulição, né? E aqui é o ponto de fusão, 273. A diferença entre elas também é 100, né? Então, 100 dividido por 20 vai dar 5. Tá bom? Então, aqui é meio menos pé, né, gente? Então, ficou assim. E na Fahrenheit, pessoal, Fahrenheit, você vai fazer a mesma coisa, ó. Meio menos pé ficou assim mesmo, né? Não dá para resolver. Mas aqui embaixo ficou
cabeça menos pé, né, que é 180, quando simplifica por 20 vai dar 9. Então aqui é a forma mais reduzida. Então, quando você quer transformar Celsius em Kelvin, você vai usar essas duas, né? Lembra que a gente pode cancelar os 5, aí fica só essa parte de cima, né? Quando for transformar Kelvin para Fahrenheit, usa as duas aqui. Enfim, você vai sempre pegar essas duas razões para comparar, de 2 em 2. Então, contudo, é possível relacionar as escalas diversas, né, ou fenômenos associados para determinar a relação entre as escalas, chamada de relação termométrica. Então, a gente não vai fazer exemplo, né, para não pegar muito tempo, mas acredito que vocês já estão por dentro desse conteúdo aí, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Gente, o que é calorimetria, gente? Iniciamos a aula, né, com alguns exemplos, né, que eu falei do telhado, falei do café. Então, calorimetria, estudo da influência do conceito de calor e sua interpretação em relação a outros fenômenos físicos. No entanto, algumas definições se fazem necessárias. Por exemplo, para a gente entender calorimetria, temos que entender o que é a quantidade de calor sensível. Gente, quando eu comparei o telhado de zinco com o telhado com a telha, né, de argila, ok? Você vai perceber que cada material tem seu calor sensível, tá bom? Quando você compara a xícara de vidro com um de alumínio, você vai perceber que alguns têm facilidade de absorver calor, tá certo? E outros não, né? Então, a quantidade de calor necessária para que um sistema altere sua temperatura é o que a gente chama de quantidade de calor sensível. Então, quanto de calor sensível é necessário para que um corpo, tá bom, altere sua temperatura? Então, isso é o calor sensível, tá certo? E isso depende de quê? O calor sensível depende da massa, que é o M, depende da variação de temperatura, né? E depende do calor específico de cada material. Lembrando que cada material tem seu calor específico, né? Que eu estou falando, por exemplo, do zinco, eu estou falando do vidro, por exemplo, o isopor. Cada material vai ter seu valor, né? Um número que expressa a quantidade de calor específico, tá bom? Beleza? Então, essa fórmula aqui é a que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Especificamente. Beleza? É só multiplicar a massa vezes esse valorzinho aqui, que geralmente a questão vai te dar, né? E a variação de temperatura. Se uma questão te der duas temperaturas, você vai tirar a variação, ok? Então, calor específico, que é o C aqui, ó, gente, ó. Vamos falar só do C aqui, né? O que é? É a quantidade de calor que deve ser fornecida para 1 grama, né, de material, né, de substância, ok? Para elevar a temperatura a 1 grau Celsius. Então, o calor específico é necessário que 1 grama para alterar a temperatura, né, para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Beleza? Então, cada substância possui seu determinado valor específico, que é geralmente expresso por caloria por grama grau Celsius, ok? E o que é uma caloria, né? Esse K aqui representa 1000, né, gente? Então, 1000 calorias. 1 caloria é 1000 calorias, beleza? Então, pessoal, vamos para os exemplos. Vamos aprimorar essa fórmula aqui, que ela é muito importante para saber as calorias, né? A quantidade de calor necessária para que uma substância mude de temperatura, tá certo? Então, acompanhe comigo, ó. Uma barra de ouro de massa de 100 gramas. Então, aqui eu já tenho uma massa, que é o M, tá certo? Não preciso transformar em quilos, ok? Vamos deixar em grama mesmo. Recebe 320 calorias. Então, aqui eu já tenho o Q, gente, ó. O Q, alguém lembra o que é o Q, pessoal? O Q é a quantidade de calor. Então, como é que eu vou medir? Como é que eu represento a quantidade de calor? Em calorias, né? Então, já te dou aqui as calorias, tá certo? E sua temperatura passa de 100 para 110. Então, se há uma variação de temperatura, pessoal, então a gente tem que saber o quanto que é preciso, né? A questão já te deu aqui o quanto que é preciso de caloria para mudar de 100 para 110.
é preciso 320. Tá bom? Já está definido. Agora, o que a questão quer saber é o calor específico do ouro. Cada material, já falei para vocês, ó, que cada material tem seu calor específico, tá bom? E o que é o calor específico? Vamos revisar aí. O que é o calor específico de uma substância? É a quantidade de calor necessária para elevar a 1 grau, pessoal, 1 grau Celsius, a temperatura, né, de 1 grama dessa substância, tá certo? Então, esse calor específico é a quantidade, tá bom, de calor necessário para que uma grama, né, 1 grama desse material aí seja elevado 1 grau, beleza? Então, acompanhe comigo aqui, vamos substituir cada valorzinho desse, né, nessas variáveis aqui, ok? Vem comigo. Então, a quantidade de calor, né, que eu já tenho aqui, as calorias, depende de quem? As calorias dependem da massa, depende da variação de temperatura, depende do calor específico, né, de cada material, enfim. Isso é muito importante, ó. Eu já tenho uma massa que é 100 vezes o C, é a questão que quer saber, que é o calor específico do ouro, estou falando do ouro. E aqui a variação, gente, ó, lembra que esse triângulozinho representa variação, né? É a subtração da final, né, da temperatura final, menos a inicial, ok? Resolvendo essa subtração dá 10, né, gente? 10 vezes 100 dá 1000. Agora, muita gente pode querer resolver dessa forma aqui, gente, ó. Qual é o número que eu multiplico por 1000 que dá 320? Pode ser feito assim. Só que vai dar um trabalhinho, né? Porque vai dar um número decimal, enfim. Eu aconselho vocês a resolver a equação isolando o C, né? Deixando o C sozinho e levando o 1000 para o outro membro. Mas só que você vai levar o quê? Dividindo. Porque se aqui está multiplicando, ó, acompanhe. 1000 vezes C está multiplicando. Então, toda vez que você troca de membro um valor, ele altera, ele fica uma operação inversa. Então, qual é a operação inversa da multiplicação? Não é a divisão? Então, se você está multiplicando, esse 1000 passa a ser o divisor, ok? Vai ficar dividindo aqui. Então, fica 320 dividido por 1000. Você vai recuar 3 casas decimais, né, da direita para a esquerda, e a vírgula vai parar aqui pertinho do 3, ó. Aí você conclui o número 0,32. Então, esse número aqui, esse valor, como eu falei para vocês, é a quantidade de calor necessária, olha só, é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau, certo? A quantidade de 1 grama de ouro, beleza? Então, é preciso 0,32, certo? Calorias, né? Então, vem aqui comigo, ó. Assim, o calor específico do ouro é de 0,32 calorias por grau Celsius, né, gente? Entendido? Quem não entendeu direito, ó, como eu leio isso? Gente, é preciso 0,32 calorias para que 1 grama, né, 1 grama de ouro elevar-se, né, a 1 grau Celsius. Beleza? Então, muito tranquilo, é uma questão que vocês já estão acostumados a resolver, basta substituir direitinho e resolver a equaçãozinha. Então, pessoal, vamos para o nosso segundo exemplo. Um bloco de cobre com 100 gramas sofre um aquecimento de 20 graus Celsius para 120. Então, daí a gente já tem, ó, a massa, né, gente? Já temos a massa e temos também a variação de temperatura, né? Que a gente vai subtrair a final menos a inicial, ok? Então, o calor específico do cobre é igual a 0,093. Então, como eu falei para vocês, cada material vai ter seu calor específico. O cobre é esse daqui, tá bom? Agora, determine a quantidade de calor do bloco em calorias. Então, aqui a gente vai querer descobrir o que, né? Que é a capacidade de calor necessária para que esse bloco de cobre, né, gente? Ele aumente de 20 para 120 graus, tá bom? Considerando aqui o total de gramas, né, que é a massa. Então, como eu falei para vocês, a quantidade de calor, ela necessariamente ela está em função de quem? Da massa, do calor específico de cada material, né, da temperatura, enfim, ela depende de várias coisas, né, gente? Então, vem aqui comigo, ó. Eu já tenho a massa, tenho o calor específico e tem a variação de temperatura. Agora é só substituir aqui, ó. No lugar do M, coloca 100, né, porque é 100 gramas. O C é o valorzinho aqui, né, do calor específico do cobre.
tá bom? E aqui eu tenho 100, porque é a variação, gente, ó, 120 menos 20 dá 100. Multiplicando tudo dá 93 calorias. Então é necessário 93 calorias para que esse bloco de cobre sofra essa variação de temperatura, tá certo? De 20 para 120, considerando que a massa do cobre era de 100 gramas. Tranquilo, né, gente? Conteúdo muito bacana, uma fórmula muito simples. É só você associar, né, e substituir direitinho aí na fórmula. Então, pessoal, chegando ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E vamos ler essa frase comigo aqui, ó. Sonhos não têm pernas, mas você tem, então corra atrás, tá certo? Então, essa mensagem que eu deixo para vocês, que vocês não desistam dos sonhos, tá bom? Corra atrás, que vocês conseguem realizar. Então, tenham uma boa tarde, tá bom? Que vocês tenham um dia aí bem produtivo e abençoado, tá certo? Obrigado por ter ficado até agora comigo e agora vocês vão resolver essa atividade que está na descrição e para quem não tem livro, vou mandar o arquivo para vocês, beleza? Abraço, fique com Deus, gente!